Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Gabriel Kanashiro, eu sou terapeuta de casais e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de maturidade no casamento. E eu vou seguir da seguinte premissa, vou partir da seguinte premissa, de que o nosso casamento melhora na medida em que nós, enquanto seres humanos, melhoramos. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que um casamento maduro, ele se constrói com pessoas maduras. Então, se você deseja melhorar o seu casamento, comece melhorando a si mesmo, certo? Eu vou explicar ao longo desse vídeo o porquê que eu defendo essa tese, porquê que eu defendo essa ideia e vocês vão ver por que faz muito sentido e por que eu colho frutos muito positivos no meu trabalho terapêutico, porque eu parto dessa premissa, ok? Então, eu vou repetir aqui. O seu casamento melhora na medida em que você melhora. E por que disso? Porque um casamento, para ele dar certo, ele precisa dar certo em diversos pontos do casamento. Então, se a gente for parar para olhar com calma, o casamento não se faz só com uma boa sexualidade, não se faz só com uma boa comunicação, não se faz só com um bom convívio cotidiano. Um bom casamento, ele se faz com tudo isso junto. Então, primeira coisa que eu quero provocá-los aqui, olha como isso demanda esforço. Olha como isso demanda com que a gente tenha que se desenvolver em diversas áreas da nossa vida. Se a gente for parar para pensar em sexualidade, existe um componente da saúde física. Então, o desenvolvimento e a manutenção da nossa saúde é fundamental para a manutenção de um bom casamento, por exemplo. Quando a gente pensa na comunicação, a comunicação ela envolve uma série de habilidades, uma habilidade de conseguir se expressar, uma habilidade de ter paciência, uma habilidade de conseguir ouvir o que o outro diz e interpretar aquilo que o outro está dizendo. Então, só nesses dois exemplos, tanto na sexualidade quanto na comunicação, olha quantas coisas a gente precisa desenvolver em nós para que essas coisas deem certo. Então, a primeira frase que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é essa primeira que aparece aqui, né? Fora o título, que é: um casamento se constrói com conhecimento, com virtudes e habilidades. Vamos entender um pouco disso. Perceba uma coisa. Eu estou falando de conhecimento, virtudes e habilidades. No fundo, há 3 dimensões do ser humano aqui em jogo. Uma dimensão intelectual, que é o conhecimento que a gente carrega. Eu vou explicar mais para frente por que o conhecimento é importante. Uma outra dimensão, que é a dimensão da nossa conduta moral, que é as nossas virtudes. Virtudes que vão fazer com que a gente supere más inclinações que nós temos. Más inclinações como a preguiça, más inclinações como a mentira, né? Com a falta de honestidade, falta de clareza com o outro, de transparência, por exemplo. Então, a virtude, ela diz respeito a uma dimensão do ser humano que a gente vai chamar de a conduta moral do ser humano. E aqui eu também coloquei as habilidades. Habilidades são a nossa capacidade de poder fazer coisas e produzir determinados resultados. Então, a habilidade de eu ganhar dinheiro, a habilidade de eu me comunicar bem, a habilidade de eu conseguir administrar a minha casa. Então, olha como tudo isso acaba impactando diretamente na qualidade do nosso casamento. Quantas das discussões, quantos dos atritos não são por conta de uma falta de habilidade em gerenciar as finanças? Quantos dos conflitos eles não vêm por uma falta de virtude, por conta de preguiça, por conta de pequenas mentiras no dia a dia? Então comecem a olhar para vocês mesmos e para o casamento de vocês de uma forma ampla, olhando vários elementos que juntos eles vão gerando pequenos atritos ou vários elementos que, quando trabalhados, eles melhoram a qualidade da relação, tá bom? Então,
como introdução desse vídeo é isso. Vamos agora destrinchar cada uma dessas ideias que eu estou trazendo aqui. Vamos começar pelo conhecimento, ok? Então vamos lá. Conhecimento, vamos pensar um pouco aqui. Concordam que quando a gente fala em conhecimento, a gente geralmente, para a maioria das pessoas, a gente entende que o conhecimento ele serve para a gente tirar alguma vantagem profissional. Então a gente entra na escola com o intuito de adquirir conhecimento para passar no vestibular. E a gente passa no vestibular, entra na faculdade, adquire conhecimento com o intuito de passar nas provas e se formar para exercer uma profissão. Quando a gente finaliza a faculdade, a gente entra na vida profissional e estuda com o intuito de se profissionalizar ainda mais e de ganhar vantagens competitivas no mercado. E aí a pergunta que eu falo aqui para vocês é: em que momento da nossa vida a gente para adquirir conhecimento sobre família? Sobre como conduzir uma vida doméstica, como conduzir os desafios familiares. Eu aposto que 99% das pessoas que assistem a esse vídeo não adquirem conhecimento sobre família, sobre um dos bens mais importantes que a gente carrega na nossa vida, família e matrimônio. Dentro da família, há ainda o conhecimento a respeito de maternidade, a respeito de paternidade. Dentro das dinâmicas familiares, há ainda o conhecimento sobre coisas que são muito importantes para a manutenção da vida familiar, que são as finanças, né? Aí sim entra aqui o crescimento profissional, que é geralmente onde a maioria das pessoas deposita o conhecimento. Quem não conhece aquela pessoa que é brilhante numa determinada área do conhecimento, um engenheiro incrível, um médico incrível, mas que tem uma vida familiar muito precária, não consegue lidar com os próprios filhos, não consegue manter um casamento em ordem. Um dos motivos disso é porque houve um grande investimento de tempo, de energia, para crescer profissionalmente, intelectualmente, e pouco para crescer intelectualmente no sentido de como conduzir uma família, por exemplo. E por último aqui, eu trago um conhecimento que é o conhecimento sobre si mesmo. Quantos casais eu não recebo onde é a primeira vez que eles estão fazendo terapia? Onde eles nunca fizeram, nunca pararam um segundo sequer para olhar para dentro de si e falar assim: o que está acontecendo aqui comigo? O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou pensando? O que é que eu concebo de futuro para a minha família? Poucas pessoas param para fazer isso, ok? Então, olha quanta coisa a gente precisa conhecer para que a gente consiga tocar uma vida familiar harmônica, sobretudo nos dias de hoje, né? Aí você pode pensar assim: ah, mas no tempo da minha avó era diferente. Sim, era diferente, e eu não vou explicar isso agora, né? Você fala: ah, minha avó não precisava estudar para conceber uma família, meu avô e minha avó tinham um casamento incrível e eles não precisavam estudar. Sim, você tem razão em determinados aspectos, isso é verdade, mas tem uma razão de ser. E eu vou repetir aqui, eu não vou explicar aqui nesse vídeo, eu vou explicar em um outro momento. Se você quiser saber o porquê disso, comenta aqui embaixo, que aí eu faço um vídeo falando só sobre isso, sobre tradição, sobre cultura, sobre como isso influencia na forma como a gente se relaciona, como a gente constrói os nossos casamentos, ok? Então, vou fechar aqui o tópico sobre conhecimento, vou abrir o tópico sobre virtudes. Vamos lá, sobre virtudes. Como eu já introduzi aqui, a virtude é a nossa capacidade de agir bem, a nossa capacidade de, através das nossas ações, produzirmos bons frutos para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. É agir de acordo com aquilo que é bom. E, no fundo, todo mundo sabe quais são os comportamentos, as atitudes que elas não são boas. Todo mundo sabe que perder a paciência e xingar o outro é ruim. Todo mundo sabe que ficar encostado no sofá enquanto o seu cônjuge está lá trabalhando, cuidando da casa,
guardando as compras na geladeira e você lá sentado sem fazer nada, sem ajudar, todo mundo sabe que isso é ruim. E isso é uma falta de virtude. Então, percebam que a falta de virtude, ela está diretamente ligada com o autoconhecimento, com o conhecimento sobre si mesmo. Por quê? Para você se dar conta de que há uma falta de virtude, você precisa primeiro olhar para si de uma forma muito honesta. Ok? Então, a virtude da honestidade, ela precisa estar presente no casamento. Primeiro, para você olhar para si mesmo. E segundo, para você poder declarar as coisas com honestidade para outra pessoa. Isso vai influenciar na forma da gente se comunicar. A honestidade vai influenciar na forma da gente se comunicar. Isso é muito importante. Quando eu produzir um vídeo sobre comunicação, aí eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, beleza? Agora não. Então, espero que vocês entendam a importância do desenvolvimento moral, do desenvolvimento das virtudes, para que a gente consiga construir um bom casamento. E por fim, eu deixo aqui as habilidades, o desenvolvimento de habilidades, habilidades de comunicação, né? Comunicação, pessoal, não é algo que é intuitivo, não é intuitivo, é algo que a gente aprende, não é natural do ser humano. Né? O que eu quero dizer é, não é como a fome, não é como a sede, que é algo que a gente intuitivamente aprende a fazer. A comunicação é algo que é herdado culturalmente por nós. A gente não nasce sabendo falar. E por isso mesmo, a comunicação ela não é intuitiva, ela não é tão simples quando a gente acha que é, quanto a gente acha que é. A comunicação ela exige atenção, ela exige um domínio da linguagem, ela exige uma série de elementos que exige-se uma habilidade de comunicar. Então, esse desenvolvimento é muito importante. E se você deseja se comunicar melhor dentro do seu casamento, eu criei um curso específico para comunicação dentro do casamento. O link está na descrição desse vídeo. É um curso barato. Então, como eu recebo muitas demandas de casais dizendo que o problema é comunicação, assiste esse vídeo. É um vídeo voltado para a comunicação para o casamento, para relacionamentos. Então, se você se interessa, no final desse vídeo, clica aí nesse link para dar uma olhada. Não vou dizer para você comprar nada, só dá uma olhada ali, ok? Vamos continuar. Fechando a propaganda, vamos continuar aqui. Existe um campo das habilidades humanas que são as habilidades sexuais, né? É assim, como que é transar melhor pro outro, sabe? O que o outro gosta, quais são as áreas que dão mais prazer, quais são as formas de se relacionar sexualmente que agrada o outro, que desperta o desejo no outro. Então, a sexualidade é uma habilidade, sim. E se você não encara a sexualidade como uma habilidade que pode ser desenvolvida, você tem o risco de ter uma vida sexual muito ruim por toda a sua vida. Tem o risco de você se frustrar, tem o risco de você frustrar o seu cônjuge. E a sexualidade é um pilar super importante para o casamento. Então, há habilidades a se desenvolver nesse campo também. E por fim, só a fim de exemplo aqui, mas entendam que as habilidades podem ser diversas, tá? Eu vou falar das habilidades domésticas, que é as habilidades de manter a casa organizada, tanto financeiramente quanto estruturalmente. A habilidade de vocês conseguirem construir uma boa rotina, de vocês construírem se organizarem em relação à gestão do tempo de vocês, de vocês conseguirem estruturarem toda uma vida familiar que funciona, que ela é organizada. Porque isso também é um dos fatores de desgaste dentro da relação. Os pequenos atritos diários a respeito de dinheiro, a respeito de atraso, a respeito de como cada um encara a organização da casa, a tolerância para cada um para bagunça, para limpeza, essas coisas pequenas que vão se acumulando com o tempo e acabam se tornando grandes coisas. Então, esta habilidade, né, esse domínio da vida doméstica, ele é muito importante para a vida matrimonial, para o casamento.
Então percebam uma coisa aqui, né? Pra gente ir fechando o nosso vídeo. Eu tô falando de uma forma de olhar para o casamento que ela é global. Ela vai envolver conhecimento, ela vai envolver condutas de comportamento moral e ela vai envolver habilidades para a gente lidar com as questões do dia a dia. Olha quanta coisa a gente precisa se desenvolver. Então, mais uma vez eu volto para o início do vídeo, né? Para minha premissa aqui que eu digo que o seu casamento vai melhorar na medida em que você, enquanto ser humano, também melhora. À medida em que você se desenvolve e que você ativamente busca se tornar um ser humano melhor, o seu casamento, como consequência, vai melhorar também. E se ambos decidem fazer isso, assumir este compromisso diário de melhora todos os dias, o casamento naturalmente vai se tornar um ambiente mais agradável, o casamento vai se tornar mais harmonioso, a sexualidade vai melhorar, a comunicação vai melhorar, os planos de vocês, a ambição vão melhorar também. Então, essa é a ideia que eu queria trazer aqui para vocês. Né? Quais são as consequências positivas da gente se desenvolver enquanto ser humano? É a gente melhorar nossa capacidade de comunicar, é a gente adquirir inteligência emocional para lidar com os momentos desafiadores, porque os momentos desafiadores são causadores de crises no casamento também. Uma das consequências positivas é a melhora na disposição na vida sexual e o aumento da admiração pelo outro. Este ponto é muito importante, vou até frisar aqui, ó, admiração, ok? É muito importante que a gente olhe para este outro, que a gente compartilha a vida e admire este outro. Que a gente olhe e fala, nossa, como essa pessoa é foda, como eu gosto dela, olha como ela mudou ao longo desses anos, como ela se esforça para ser melhor, como ela se desenvolveu intelectualmente, como ela venceu os seus vícios. É assim que a gente deve buscar olhar para a pessoa que a gente está junto e que este processo de admiração ele vai acontecer na medida em que a gente se supera diariamente, os dois, ok? Então, este ponto da admiração é fundamental para manter aquilo que a gente chama de paixão, para manter aquilo que no começo lá do namoro a gente sentia aquele fogo que arde por dentro. Este fogo no casamento, com o passar dos anos, ele se mantém aceso quando a gente admira este outro. E quando a gente só pode admirar quando este outro que a gente vê hoje, ele é muito melhor, muito diferente e melhor do outro que nós vimos ontem. Então é como se fosse uma outra pessoa, uma nova pessoa, e esta nova pessoa que eu vejo na minha frente, eu admiro. Eu conheço um pouco mais dela, eu me surpreendo cada vez mais porque ela está mudando todos os dias. E que nós possamos assumir esse compromisso também, ok? Então, é isso, é essa ideia que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu vou deixar um convite aqui para vocês, ok? Eu vou deixar a sugestão de um vídeo de que, como pessoalmente, eu fiz um processo de melhora pessoal e como isso impactou no meu casamento. Lá nesse vídeo eu falo sobre a saúde, sobre a minha presença dentro de casa, sobre o meu papel enquanto marido, meu papel enquanto pai. Então, acredito que vale a pena você dar uma olhada para você ver na prática como isso aconteceu através da minha própria vida. Claro, eu não posso expor outros exemplos, posso expor o meu exemplo aqui, então é isso que eu vou fazer, tá bom? Então, agradeço. Recados últimos, se inscreva aqui nesse canal se você vê que esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com pessoas que você gosta e comenta aqui sugestões de temas para os próximos vídeos, está bem? Então é isso, um grande abraço, nos vemos, tchau, tchau.